Uma contrafação é uma falsificação. Eu acredito que durante toda a sua vida você já deva ter pegado uma nota falsa, uma nota de dinheiro falsa. E você pode ter acolhido essa nota falsa porque não prestou muita atenção na hora de receber o troco, ou porque a falsificação era tão parecida com o original que você não percebeu. Sabe aquele tênis de marca que parece com o original, mas não é original? É uma contrafação. E nas contrafações que são assim muito parecidas com o original, temos que prestar muita atenção. Olha só, gente, na vida espiritual também é assim. Tem algumas coisas que parecem que é de Deus, mas quando você vai passar essas coisas pelo escrutínio da Bíblia, você percebe que não é. Nós precisamos do colírio do Espírito Santo para conseguirmos distinguirmos o verdadeiro do falso. Satanás, ele está com esse método, a contrafação, a falsificação. E isto tem acontecido muito nos cultos de adoração. Se fala de Deus, se fala de Jesus, canta-se músicas endereçadas a Deus, mas muitas vezes tem elementos estranhos. É aquela música que fala de Deus, que fala de Jesus, mas que tem um ritmo que é usado em casas de shows, em espetáculos de carnaval, sabe? Aquele ritmo estranho, aquele ritmo que não favorece o cognitivo, mas a movimentação, a dança. Ou às vezes até uma letra que fala de Deus, mas em segundo plano, coloca o ser humano em primeiro plano. Uma letra humanista, antropocêntrica. É aquele culto animado, sabe? Mas animado mais para o irreverente. E às vezes nós pensamos que aquilo está alinhado com o que Deus quer, mas se você for passar pelo escrutínio da Bíblia, você vai perceber que tem coisas erradas. O profeta Oséias, ele fala lá no capítulo 4, verso 6, que o povo de Deus está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. É preciso que nós estudemos, examinemos a palavra de Deus para conseguirmos, nestes últimos dias, distinguir o falso do verdadeiro, porque o falso hoje em dia está sendo muito parecido com o verdadeiro. E aí que tem que entrar o Espírito Santo em nossa vida. E para que a gente tenha o Espírito Santo, tem que buscar, tem que examinar a palavra de Deus. Examinar não é ler de qualquer jeito, é comparar um texto com o outro, um verso com o outro, é pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para que a gente possa entender. E o mais importante, colocarmos em prática aquilo que estamos estudando. Quando Jesus voltar, nós teremos dois grupos de pessoas. Teremos um grupo que Jesus irá falar com muito prazer, com muita alegria: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porém, teremos outro grupo que irá, inclusive, alegar a Jesus que era de Jesus, que cantava na igreja, que passava a lição da escola sabatina, que pregava, que era ancião de igreja, que era pastor de igreja. Mas Jesus vai dizer abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Irmãos, a salvação, ela foi nos concedida de graça para nós, mas custou a vida do Filho de Deus. Porém, nós precisamos perseverar até o fim. Quando você recebe a salvação de Deus, você então começa a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aí então, a partir daí, você começa a praticar boas obras, que é o resultado da salvação que chegou até você. Então, é importante que nós entendamos isso. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus,
mas nós seremos julgados pelas nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos tomar mais cuidado com a nossa espiritualidade. Nós precisamos conseguir distinguir as contrafações de Satanás. Nós precisamos conhecer, saber quando aquilo é de Deus ou quando não é de Deus, mesmo quando parece ser de Deus. Lembra lá de Arão, lá no Egito? Arão e Moisés? Arão, ele jogou seu cajado e o cajado de Arão então se transformou em uma serpente. Só que os magos de Faraó jogaram seus cajados e também se transformaram em serpentes. Na verdade, ali, o milagre só aconteceu com o cajado de Arão, porque um objeto inanimado passou a ter vida. O milagre que os magos de Faraó realizaram era um milagre falso, porque somente Deus tem poder para dar a vida. Era uma mágica, era uma ilusão, mas parecia muito verdadeiro. É dessa forma que Satanás trabalha. Então, vamos tomar mais cuidado com a nossa vida, vamos tomar mais cuidado com a nossa adoração a Deus na igreja, com as músicas que nós cantamos na igreja, com as pregações que nós fazemos, com a maneira que nós adoramos a Deus na igreja. E não só na igreja, como principalmente fora da igreja, né? Nós precisamos honrar o nome de Deus, não podemos tomar o nome de Deus em vão. Eu quero deixar então essa mensagem para vocês e para mim. Tomemos cuidado com as falsificações de Satanás, com as contrafações de Satanás. Nós precisamos ter o colírio do Espírito Santo de Deus para discernirmos se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Desejo para vocês um excelente dia, uma excelente segunda-feira.